Igreja em movimento. A palavra, Verbo Divino encarnado. Homilia dominical, primeiro domingo do tempo da Quaresma. Enfrentamento e superação das tentações sofridas por Jesus. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, sou o Diácono Pedrinho, da Arquidiocese de Montes Claros, Minas Gerais. Este espaço em nosso canal Igreja em Movimento é dedicado à homilia dominical. Aqui nós aprofundamos no estudo e na reflexão da Palavra de Deus, iluminados pela Sagrada Liturgia, com o propósito de compreender mais plenamente o tema celebrado. O tema de hoje é Enfrentamento e superação das tentações sofridas por Jesus. Todos os anos, a Igreja abre os domingos da Quaresma com as tentações de Jesus no deserto. Ainda que assim continue acontecendo, queremos dar um novo realce à beleza deste quadro. Se a Quaresma é um tempo de revisão de vida e de purificação, as três primeiras tentações sofridas por Jesus, principalmente, resumem as grandes tentações que a criatura humana sofre ao longo da vida. Ratificando o que acima falamos, Lucas só fala de três tentações, as quais acompanham a humanidade e são elas: tentação do ter, tentação do poder e tentação do prazer. São também essas tentações, com desdobramentos em inúmeras matizes, que as identificamos nas tentações de Adão no paraíso terrestre, e de igual modo as descobrimos ainda nas tentações dos 40 anos do povo de Deus na travessia do deserto, cujas tentações, se não forem enfrentadas e superadas, nos impedem de celebrar a Páscoa e dela receber os frutos da redenção. Por isso, não nos esqueçamos, a Quaresma é mais do que um espaço limitado de 5 semanas. A Quaresma é uma atitude permanente de conversão contínua. É todo um estilo de vida, é uma maneira de viver cristamente no mundo atual. Isso nos remete a uma carta encíclica do então Sumo Pontífice Papa Francisco, denominada Laudato Si, que fala sobre o cuidado da casa comum e no seu capítulo 4 nos traz um ensinamento novo. Diz o Sumo Pontífice sobre uma ecologia integral. No número 138, a ecologia estuda as relações entre os organismos vivos e o meio ambiente onde se desenvolve. E isto exige pensar e discutir acerca das condições de vida e de sobrevivência de uma sociedade com a necessidade de pôr em questão modelos de desenvolvimento, produção e consumo. Nunca é demais insistir que tudo está interligado. O tempo e o espaço não são independentes entre si, nem os próprios átomos ou as partículas atômicas se podem considerar separadamente. Assim como os vários componentes do planeta, sendo eles físicos, químicos ou biológicos, estão relacionados entre si. Assim também, as espécies vivas formam uma trama que nunca acabaremos de individuar e compreender. Boa parte da nossa informação genética é partilhada com muitos seres vivos. Por isso, os conhecimentos fragmentados e isolados podem tornar-se uma forma de ignorância quando resistem a integrar-se numa visão mais ampla da realidade. Apresentamos a seguir
Um outro detalhe importante deste quadro, que por vezes passa desapercebidos: as tentações de Adão e as tentações de Jesus. Na frase que antecede o Evangelho de hoje, Jesus é, de alguma forma, apresentado como um novo Adão, quando Lucas apresenta a origem humana de Jesus. Se lermos com atenção a tentação do paraíso terrestre, perceberemos que são as mesmas palavras com que o demônio tentou Jesus. Tomemos uma única frase do Gênesis. A mulher notou que era bom para comer, pois era atraente aos olhos e desejável para alcançar a sabedoria. Bom para comer, a tentação do pão. Atraente para os olhos, a tentação da cobiça e da posse e do poder. Desejável para se alcançar a sabedoria, ou seja, tornar-se como Deus. A tentação do orgulho, da autossuficiência. Adão e Eva sucumbiram. Jesus, o novo Adão, venceu-as. As tentações de Jesus são as mesmas do povo de Israel no deserto. Observe que também as tentações de Jesus acontecem no deserto. Podemos ainda comparar a tentação do pão antes de apanharem o maná, ou a tentação do poder divino que chegou à idolatria com a construção do bezerro de ouro, ou ainda as várias tentações de extremado orgulho, contestando a liderança de Moisés, como o episódio de Massa e Meriba. Massa significa tentação e Meriba, contestação. Lucas fala que hoje Jesus estava cheio do Espírito e por ele foi levado ao deserto, onde foi tentado pelo diabo durante 40 dias, cheio do Espírito Santo, para expressar a plenitude de sua divindade. Como dissemos, Lucas só fala de 3 tentações, que resumem todas as tentações que um ser humano pode sofrer. É o mesmo problema do bem e do mal, os quais enfrentamos em nosso dia a dia. Este fato preocupa todas as religiões, primitivas e novas, e também aos que não têm fé. Para o Evangelho, o demônio é uma realidade. Jesus expõe a existência de Satanás como o príncipe do mal, e a quem chama de homicida e embusteiro. São Paulo chamou o demônio de Deus deste mundo. No episódio das tentações, exatamente porque Jesus viera recriar o mundo e refazer as criaturas, o evangelista mostra a preocupação do demônio com o que estava por acontecer. Por isso, astutamente, tenta enfrentar Jesus como enfrentara o primeiro homem. Por sua vez, são também as nossas tentações cotidianas. Ainda assim, não desiste e promete voltar no tempo oportuno. Eis porque devemos manter um estado permanente de oração. Neste ano santo, relembremos do convite para com a campanha da Fraternidade 2025, cujo tema é Ecologia Integral. Novamente Deus nos chama a vivenciar a Quaresma. Desta vez, porém, com um apelo especial para louvá-lo pela beleza da criação, a fazer um caminho decidido de conversão ecológica e a vivenciar a ecologia integral, ou seja, ecologia ambiental, ecologia econômica, ecologia cultural e social, todas juntas a serviço e em defesa da vida. Com vistas à ecologia integral, finalizamos, pois, essa reflexão de hoje, retomando a Laudato Si, na qual aprendemos sobre o cuidado da casa comum, na qual o Santo Padre Papa Francisco nos exorta. Quando os seres humanos contaminam as águas, o solo, o ar,
Tudo isso é pecado, porque um crime contra a natureza é um crime contra nós mesmos e um pecado contra Deus. Uma igreja que sabe abrir os braços para abraçar a todos, que não é a casa de poucos, mas de todos, onde todos podem ser renovados, transformados e santificados pelo amor, esta é a igreja dos pobres para com os pobres. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Oremos. Deus Todo-Poderoso, através dos exercícios anuais do Sacramento da Quaresma, concedei-nos progredir no conhecimento do mistério de Cristo e responder-lhe por uma vida santa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Bendicamos o Redentor, que na sua bondade nos concede esse tempo de salvação. Elevemos confiantemente nossas preces, dizendo com toda a igreja: criai em nós, Senhor, um espírito novo. Pela Santa Igreja de Deus, para que resista à tentação e testemunhe sua confiança somente na força da palavra de Deus, elevemos confiantemente nossas preces, dizendo com toda a igreja: criai em nós, Senhor, um espírito novo. Pela campanha na fraternidade, para que o Espírito Santo ilumine nossa consciência ecológica para o cuidado da casa comum, elevemos confiantemente nossas preces, dizendo com toda a igreja: criai em nós, Senhor, um espírito novo. Por nossa comunidade, para que através da oração, da solidariedade e da missão, seja instrumento de misericórdia e força sobre toda tentação, elevemos confiantemente nossas preces, dizendo com toda a igreja: criai em nós, Senhor, um espírito novo. Pelos irmãos e irmãs que sucumbindo à tentação, deixaram-se levar pelo mal, para que através da ajuda fraterna libertem-se e bendigam ao Deus de todo bem, elevemos confiantemente nossas preces, dizendo com toda a igreja: criai em nós, Senhor, um espírito novo. Por todos os que estão sofrendo, para que a dor não se torne tentação, a revolta e a blasfêmia, elevemos confiantemente nossas preces, dizendo com toda a igreja: criai em nós, Senhor, um espírito novo. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém. Deus vos abençoe e vos guarde. Amém. Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Amém. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Agradecidos pela vossa companhia, aguardo-vos na próxima semana com novas reflexões sobre a liturgia do segundo domingo do tempo da Quaresma, onde refletiremos sobre a transfiguração de Jesus. Inscreva-se em nosso canal, fazendo suas considerações e sugestões. Se merecermos vossa confiança, indique-nos a outros irmãos e irmãs. Esperamos por você.